Sejam bem-vindos ao Golden Reporter. No programa de hoje falaremos sobre ovos. Não é um quadro de culinária, muito pelo contrário. Se você fizer um omelete com esses ovos, os dragões que os colocaram não vão gostar nadinha. Vamos ouvir do nosso especialista em campo, o Dr. Espírito. Senhor âncora, o mundo dos duos está em caos. Os ovos de dragões conhecidos como Dofus foram bufados na atualização 2.68. Eles já eram os objetos mais fortes do jogo, pelo menos do ponto de vista histórico, e acabaram de ficar mais fortes ainda. Vamos ver quais foram as mudanças. Começaremos pelo Dofus Cenoa, obtido na linha de missões da Ilha Wabbit, e amado por todos pelo seu incrível potencial de aumentar a experiência que você ganha nas lutas, devido ao bônus de sabedoria. Porém, já faz um tempo que o Dofus Cenoa tinha uma passiva atrelada a ele, mas a passiva era muito ruim, sinceramente. Quando você recebia uma tentativa de retirada de PM, você ganhava esquiva de PA, e quando você recebia uma tentativa de retirada de PA, você ganhava esquiva PM. É isso mesmo, você ganhava um bônus de esquiva contrário à redução que você acabou de sofrer. Não fazia sentido algum. Agora, depois da atualização 2.68, os bônus correspondem às reduções sofridas. Então, se você sofrer uma tentativa de retirada de PM, você ganha esquiva de PM. Uma mudança muito bacana, faz muito mais sentido a passiva agora. E quem sabe até a gente não comece a ver Dofus Cenoa no PVP, hein? Outro Dofus que foi bufado foi o Dokoko, obtido na linha de missões da Ilha Moon. Esse é um Dofus que não fornece atributo algum, apenas uma passiva. Antigamente, essa passiva funcionava da seguinte forma. A cada 3 turnos, começando no 4º turno, você cura uma porcentagem da vida máxima do seu personagem. Agora, a passiva começa no turno 3 e não no turno 4. Antes era turno 4, turno 7, turno 10, etc. Agora é turno 3, turno 6, turno 9, etc. Adiantou em um turno as curas, porém com o mesmo intervalo de 3 turnos até a próxima cura. Um buff pequeno, mas ainda assim um buff. O próximo Dofus sortudo foi o Doumanax, obtido após completar um ano de missões no Almanax. Eu tenho um vídeo sobre o Almanax e o potencial de lucro dessa atividade, vou deixar no card aqui em cima para quem queira ver. O Doumanax dava 50 para todos os atributos ofensivos e passa a dar 70 atributos ofensivos. Parece um buff pequeno, caso você esteja analisando apenas o aumento de danos, mas cada um desses atributos tem bônus atrelados a eles. Por exemplo, sorte dá prospecção, que aumenta os drops que você consegue, força dá mais pods para que você possa carregar mais coisas, e agilidade dá fuga e bloqueio para o seu personagem. Outra grande vantagem dos atributos é que cada um atributo dá 1 de iniciativa. Então, o Doumanax dava 200 de iniciativa total antes da atualização e passa a dar 280 de iniciativa. É uma ótima ferramenta para administrar a iniciativa de um certo personagem no grupo. Você pode subir ou descer sua iniciativa de forma fácil. Gostei muito dessa mudança e o Doumanax agora ganha um lugar fixo na minha build. Quem também foi bufado foi o Dofus dos Vigilantes, obtido na linha de missões dos Viajantes Dimensionais. Esse Dofus funcionava da seguinte forma. Um jogador A usando esse Dofus curaria todas as entidades aliadas com ele no início de seu turno. Agora, essa cura passa a ser no final de seu turno. Pode parecer bobeira, mas foi um buff absurdamente útil, pois agora você pode se movimentar e se posicionar para que a cura de final de turno seja ativada. E essa cura tem alcance teórico infinito, pois curará todas as entidades alinhadas como o portador do Dofus. É um Dofus bom, porém situacional. Já usei em diversos duos dos meus personagens, inclusive. Agora, certamente ficará melhor e mais fácil de utilizá-lo. O penúltimo Dofus a ser bufado foi o Dofus Púrpura, obtido na linha de missões da Meriana, que pode ser começada a partir do nível 90, embora seja recomendado estar no 110 mais ou menos. Esse Dofus, além de dar 80 de potência, tem uma passiva também. Antigamente, essa passiva funcionava dando 1% de bônus de danos finais
para cada ataque à distância recebido. Ou seja, personagens que jogavam à distância tinham mais facilidade em receber os benefícios dessa passiva do que personagens que jogavam em combate próximo. Agora, esse bônus de danos finais é para qualquer ataque recebido, independente da distância. Ou seja, classes que operam no corpo a corpo foram muito beneficiadas. O último Dofus que recebeu um buff foi o grandioso Dofus Ocre, que já era muito forte. Esse Dofus é obtido na missão Eterna Colheita, uma das missões mais longas do jogo inteiro. Eu tenho um vídeo falando sobre essa missão, vou deixar no card aqui em cima para quem quiser assistir. Como eu disse, esse já era um dos Dofus mais poderosos do jogo. Ele dava 1 PA e também tinha uma passiva que, se você não recebesse danos no turno anterior, você ganhava 1 PA no turno atual. Esse efeito não é ativado no primeiro turno, naturalmente, porque não existe um turno zero. Porém, para classes de combate próximo, era muito difícil de ativar essa passiva, uma vez que você está mais suscetível a receber danos, já que está próximo dos inimigos. Então, uma segunda passiva foi criada. Agora, se o portador do Dofus Ocre receber danos no turno anterior, no turno atual ele recebe 20 de fuga. É uma mecânica similar ao Dofus Vulpes, que também tem 2 passivas para caso você receba ou não danos. Foi uma ótima mudança, tornou o Ocre mais atrativo ainda para classes de combate próximo. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!